obrigado, gente. Ó, top das galáxias. Vocês, como sempre, em nome de Jesus Cristo. Ah, hoje nós vamos conversar um pouquinho da palavra, né? Oh, aleluia, glória a Deus. Haha. Jô tá de volta, aleluia. Trouxe bucho, aleluia. Aí põe. Meu Deus, aleluia. Isso é bastante aí, né? Aleluia. Acreditem se quiser, enquanto eu orava a respeito desse culto de hoje, Deus me falou um assunto para a gente conversar a respeito. E eu fui procurar, né, nas escrituras, nas anotações também, né, melhor dizendo, nas minhas anotações. E aí eu me lembrei e falei, Deus, nós vamos falar desse assunto e faz quanto tempo que a gente não toca nesse assunto na igreja? Faz quanto tempo que a gente não conversa a respeito dessas coisas? Parece que antes era falado mais vezes a respeito disso, mas acredite se quiser, eu tenho anotado aqui, a última vez que a gente conversou a respeito disso foi no dia 12/10/2025. Tá, olha, quase um ano, né? Quase um ano, pensa, aleluia. Mas hoje, em nome de Jesus, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Eu quero falar, mesmo de forma bem equilibrada a respeito. Eu creio em nome de Jesus que se Deus nos conduziu para conversar a respeito dessas coisas, eu creio que é porque Ele tem o interesse de que essa palavra nos alcance em nome de Jesus Cristo. Amém? Se nós vamos conversar hoje a respeito de prosperidade, é porque a gente vai ver isso manifesto na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Então, se prepara em nome de Jesus Cristo para começar a ver mesmo o aumento, o favor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E eu não estou falando somente da vida financeira, mas em todas as áreas da nossa vida nós vamos ser alcançados por essa prosperidade, por essa boa jornada, em nome de Jesus. Eu tenho o costume de, à noite, passear lá perto de casa com a Maria, né, e o Josué, meu cachorro, para quem não conhece. E a gente passa perto de um prédio lá, alto, eu não sei quantos andares tem aquele prédio, mas aquele prédio está comprometido. Um prédio já que chegou ao término, né, de sua obra, algumas pessoas vieram até a morar nele, então houve mesmo investimento na compra daqueles apartamentos, houve investimento. Imagina, às vezes a pessoa realizando um sonho, né, de comprar um apartamento, coloca os revestimentos, o acabamento do jeito que gosta, vai lá e coloca móveis planejados. A gente passa e a gente vê o prédio lá com as máquinas, né, de ar-condicionado para o lado de fora, tá tudo lá no prédio, mas o prédio está inabitável, ninguém mora naquele prédio. Por quê? A estrutura foi comprometida. O alicerce foi comprometido. Então pensa, olha quanto investimento perdido em uma coisa que por fora até parece bonita, mas porque a estrutura foi comprometida, hoje muita gente está sofrendo, porque não pode mais entrar naquele prédio. E é tão ruim quando isso acontece, porque se algo está sendo construído para o divino, para Deus, né, a gente precisa prestar atenção na nossa estrutura, no material que a gente usa, porque até as casas ao redor daquele prédio vieram a desvalorizar. Antes não tinha, mas imagina os vizinhos daquele prédio, algumas casas, eu não sei quantos metros, né, em volta, que está tudo assim comprometido também. Ficou durante um tempo as ruas em volta daquele prédio impedida, que os carros não podiam nem passar. Hoje tem um monte de placa, aluga ou vende em volta dessas casas que estão em volta do prédio. Então percebe que uma construção mal feita, uma estrutura mal feita, não vem nem só a comprometer aquela estrutura em si, mas tudo em volta. Agora, já quando é algo divino, da parte de Deus para nossa vida e está sendo construído corretamente, a gente vai ver que a bênção do Senhor também atinge os que estão em volta. Quem crê nisso? Eu me lembro quando a gente chegou aqui nesse prédio que não tinha nada ainda. Eu sei que eu já contei essa história várias vezes, mas eu conto de novo em nome de Jesus, não tem problema não. A gente não. Logo antes de terminar esse prédio, eu lembro que não tinha esse forro, né, de gesso aqui. A gente entrou em contato com o proprietário do prédio. Falamos para ele que a gente queria o forro e ele disse que não ia colocar. Enfim, ficou aquela briga lá, coloca, não coloca, coloca, não coloca, até que daí, graças a Deus, ele colocou. E como ele estava construindo esse prédio aqui, juntamente com o prédio da pizzaria também, aí ele colocou o forro aqui pra gente e já colocou na pizzaria também. Numa dessas que a gente vinha para o culto do lar, aqui na casa do seu Tião, que é na rua de trás, eu sempre quando vinha eu parava na porta aqui da igreja para ver o andamento da obra, né, como estava. E aí um dia parou um carro preto atrás de mim, assim, tava eu e a Maria, e eu achei suspeito, porque daí um cara desceu assim, estranho, desceu e falou assim, você que é dessa obra aí?
e falou assim, eu achei estranho, pode ser que não, né? Mas sei lá, né? Eu achei assim, afrontoso, né? Da parte dele, aí eu já respondi na mesma altura. Eu falei, sou, por quê? Eu disse, não, eu quero te agradecer. Eu falei, oxa, aleluia, tá. Já, então botei as pedras no chão, né? Ixi, amansou, então tá bom. Eu quero te agradecer porque eu sou aqui da pizzaria. E aí, porque o proprietário colocou o forro para vocês, ele colocou para mim também. E eu não precisei nem pedir, eu já estava no limite da obra, não tinha nem mais dinheiro, eu não sei nem como eu ia fazer. E eu pensei, olha para você ver que coisa, né? A gente já chegou abençoando, né? E aí, por outras coisas que aconteceram no decorrer desses 7 anos, quantas vezes a gente pôde se tornar uma bênção, né? Para os nossos vizinhos. E quanta coisa boa tem acontecido a partir dessa construção, usando mesmo os materiais corretos, a estrutura que Deus deseja. Tinha nem combinado nada com a Bel, mas hoje mesmo ali no começo do louvor ela falou, né, que não dá para ser medida a bênção do Senhor, o milagre, né, na verdade, quando ela citou, né, R$ 1.000 é milagre, 10.000 é milagre, ou milhões é milagre, né, não é o valor que define o milagre. Milagre é a intervenção divina no curso natural das coisas. Pode ser R$ 1.000 muito pouco para vocês de Moreira César, que são milionários, que estão acostumados a gastar R$ 1.000 no final de semana aí comendo pizza. Mas há quem diga, acredite se quiser, tem gente que precisa às vezes de R$ 1.000 e não tem no bolso. E não é o nosso caso, amém? Aleluia. Então, pensando assim, vamos construir hoje com base na palavra e a gente não pode mesmo ir para extremos, sabe? Veja, Salmo 119, olha que interessante. Salmo 119, Beatriz, e o verso 160. A mensagem, para ser bem específico, diz assim, Marco, a soma das tuas palavras é a verdade. Isso significa o quê? Nenhuma doutrina pode ser construída com base em um versículo. Toda doutrina, ela deve ser com base na palavra, mas a gente não pode mesmo classificar a doutrina por causa de um versículo. Textos e mais textos do Novo Testamento estabelece que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda doutrina ou toda questão seja estabelecida. Então, para que a gente venha construir mesmo um raciocínio correto, uma ideia, uma doutrina bíblica, a gente precisa mesmo ver o todo. Você não pode pegar só um texto e definir aquilo. Eu sei que nessa versão diz aqui, ó, as tuas palavras são em tudo verdade. A versão a mensagem diz, a soma das tuas palavras é a verdade. Então a gente não pode nem ir para um extremo demais lá de lá e nem um extremo demais para o lado de cá. Precisamos mesmo ficar com a palavra. Algumas pessoas questionam, né, a teologia da prosperidade. Olha que coisa estranha. Vamos pensar já, vamos raciocinar. Pastor, vocês são da teologia da prosperidade? Então isso é ruim, né? Falou, primeiro, se é teologia, já não é ruim. Porque teologia é estudo de Deus e tudo que vem de Deus é bom. Então, se é teologia, já não é ruim. Já começa daí. Como é que teologia vai ser ruim? Silêncio. Aleluia. Aleluia. Tem gente que acredita mesmo, né? Fala assim, mas não, então, tem gente que é tão absurdo também que fala assim e mede a bênção de Deus, se a pessoa é abençoada, pelo nível de bens ou de posses que aquela pessoa tem. Olha que outro absurdo também. Porque você acha que Deus, então, a grandeza toda de Deus vai ser medido por coisas? Então, se alguém tem milhões, se for assim, a gente é a igreja mais abençoada que existe. Não é isso? Vamos pegar aí o esquema, né? Aleluia. Então, a gente é abençoado por causa da bênção do Senhor. Independente se eu tenho dinheiro no bolso ou não. Hein? Eu devo estar contente e feliz com aquilo que Deus me tornou antes daquilo que eu tenho nele. Porque senão as coisas roubam o lugar de Deus. A parábola lá que Jesus contou, vai lá, chama as pessoas para vir para a festa e tal, daí as pessoas disseram, tenha-me por excusado. Por quê? Por causa da bênção. É natural, aconteceu isso. Enquanto nós buscamos ao Senhor, Ele vai nos fazer mesmo prosperar. Então, em nome de Jesus, se prepara. Esse ano ainda a gente vai ter aumento. A gente vai ter prosperidade e favor. Agora, só cuidado para que isso não tome o lugar. Porque aquelas pessoas disseram, eu comprei um campo. Tá certo, você comprou por quê? Por causa da bênção. À medida em que a gente busca, vai chegar dinheiro, vai chegar as coisas mesmo. E aí, agora, tenha-me por excusado. Outro diz, eu casei. Glória a Deus, estava orando por isso.
Mas aquilo então se torna o Deus e rouba. Hoje, na hora do almoço, conversava com a Maria, mas o meu sobrinho, né, conversávamos a respeito de parente específico, né? A gente tava conversando ali coisas de dinheiro, herança, tal, aquelas coisas. Aí surgiu um assunto até que surgiu um assunto ali, uma indignação, né, sobre pessoas que são capazes de passar as pessoas para trás mesmo por causa de dinheiro, são capazes mesmo de puxar o tapete, não ver mesmo se o outro vai ficar mal ou não, não tá nem aí com as coisas por causa do dinheiro. Maria até falou para ele, né, dessa indignação dela de pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Aí o menino, né, meu sobrinho, falou para ela assim: "Não, mas Maria, normal. Você é uma pessoa normal, a gente, aí, perdão, a gente é cristão, é só para acordar, né? A gente é cristão, mas agora esse tipo de gente é assim mesmo." Aí eu disse: "E é verdade, Ronaldo. Pensa, quem aqui se sente culpado por ter vindo ao culto? Ninguém. Olha que pensa. Pelo contrário, quando a gente vem ao culto, gera até em nós um sentimento de gratidão. A gente vem para adoração, não é isso? Acredita-se que, eu já ouvi dizer que existem casos que pessoas que vão ao culto até por conta de se sentir bem. Vai nada de crente a semana inteira, mas vai no culto para poder, tipo assim, gera nela um sentimento assim de, ai, pai, eu fui no culto, é coisa boa. Então, assim, a gente deve mesmo vir para esse lugar, faz parte da nossa devoção, da vida cristã. E então, quando a gente vem a um culto, fazemos as coisas dessa vida de piedade, gera em nós não um sentimento de culpa, outro tipo de sentimento. Então, se o dinheiro é no mundo, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, a ponto de o dinheiro se tornar um Deus, ou é um potencial Deus na Terra. Então, as pessoas, gente, que passam os outros para trás por causa de dinheiro, não pense que ela vai se sentir condenada, não. Ela se sente até bem, porque o dinheiro é o Deus delas. Passa alguém para trás, pelo contrário, se sente até que foi favorecido, que fez algo bom. Olha como eu sou esperto, olha como eu sou bom porque eu passei alguém para trás. Quem está entendendo até aqui? Porque o Deus delas é o dinheiro. Então é natural que ela faça tudo pelo dinheiro. Mas quando falamos de prosperidade bíblica, a gente não está falando só de dinheiro. Nós estamos falando de uma boa jornada, estamos falando de viver uma vida livre. Veja, gente, estamos falando de viver uma vida livre da preocupação, da ansiedade com o dinheiro. Isso é uma vida próspera. Então, como o Abel disse que saiu do emprego, desculpa até, me permita, por favor, usar o seu exemplo, como você disse, acho que no domingo passado, ela decidiu, né, sair do emprego e ela disse assim: "Eu posso estar sem o emprego, mas sem dinheiro nunca." Que é isso? Uma consciência de provisão. Então, não vai faltar. Não vai faltar, não é por causa do emprego que não tem mais, mas não vai faltar porque é o Deus que a gente serve. Quem está comigo? Claro que eu tenho o desejo, né? Como eu já disse, já expressei isso para a igreja, até para Maria. Eu falo, meu desejo é que ela não precise mais trabalhar. Hoje nós dois trabalhamos fora. A gente não vive, não depende, não é a renda nossa não vem da igreja. A gente não ganha nada da igreja. Cada um tem um trabalho e vive, mas meu alvo é tirar ela do trabalho dela e tornar ela uma esposa troféu. Aleluia. Eu sei que no início pode ser que ela seja sabor troféu, né? Ainda vai, né? Lavar roupa, cozinhar, fazer algumas coisinhas, isso é sabor troféu. Mas não, já é um processo, né? Aleluia, não é? Ei, vamos, né? Aleluia. Então, viver a vida de prosperidade, essa boa jornada, é viver feliz, independente se a gente tem ou não dinheiro na conta, porque não está ligado a dinheiro, mas está ligado a viver bem. Sabe, gente, quando a gente tinha as lojas lá em Guará ainda, eu me lembro, quando eu tinha loja em frente ao mercado municipal, tinha eu posso dizer, um andarilho, sim, um andarilho, ele morava na rua mesmo, ele e 3 cachorros. O Fausto, ele já faleceu. Na época, esse Fausto, olha para você ver, andarilho, ele tinha um tesoureiro. Ao nível. E nem crente era. Vivia o dia inteiro. Ó. E quem era o tesoureiro dele? Você acredita? Que um dia ele chegou para mim. Eu tava na porta da loja assim. Ele falou assim: "Eu confio em você, você é confiável. Tá aqui, ó. Meu cartão do meu benefício. Essa aqui é a senha. Eu não tenho onde guardar meu dinheiro. Você que vai receber para mim e guardar." E aí tá bom. Aceitei aquilo, fiquei tomando conta do dinheiro do homem, pensa, gente. Eu fiquei pensando, o homem
morando na rua, vivendo desse jeito e eu aqui cuidando das coisas dele, preocupado ainda, tá bom? Cuidando no nível de preocupação, assim. Eu não era do verbo ainda, eu era preocupado. Hoje não, hoje, aleluia. Não tenho preocupação mais, nem com dinheiro, nem com nada. Sou da fé, em nome de Jesus. Me lembro que todo mês vinha uma pessoa lá para receber, dona de uma mercearia lá em Guará, para receber o dinheiro que ele gastava mensalmente lá. E aí eu achava estranho, porque durante 4 meses a pessoa vinha, e ele recebia um salário mínimo, e vinha e falava assim, quanto que deu lá que ele gastou durante o mês? Ia gastando, ela ia marcando, e ela falou assim, R$ 400. Aí eu paguei. Mês que vem, R$ 400. Mês que vem, R$ 400. Então, aí eu falei pra ele um dia, né? Chamei ele e falei, Fausto, vem aqui, essa mulher tá passando você pra trás. Ah, não é possível. Eu falei, lógico que tá, cara. Como que a pessoa consegue gastar todo mês em uma mercearia e todo mês dá R$ 400 exato? Você compra cigarro, você compra cigarro solto, você compra pingas, você compra um monte de coisa, você compra isso, compra aquilo, paga as coisas pro outro. É, R$ 2,50, R$ 3,20, R$ 1,30, não sei o que, sabe? Assim, nunca... Pode ser que dê, tudo bem, 400 um mês, mas todo mês a mesma coisa? Ele falou, essa mulher tá passando eu pra trás. É verdade. Nunca mais vou gastar nela. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não precisa. Pode gastar com ela, mas agora eu só posso pedir a sua permissão para que, como eu sou o seu gestor financeiro, né? Aleluia. A sua permissão para que eu veja os seus gastos. Além de pagar, eu quero ver exatamente o que você está gastando. Eu não estou limitando você. Você pode gastar onde você quiser e fazer o que você quiser, mas eu quero ver. Pronto. Foi eu pedir isso, a conta do cara caiu para 200 conto. Aí, como ele viu, né, que a mulher estava passando ele para trás, ele brigou com ela, foi um escarcéu, a mulher virou a cara para mim. Mas eu pensei, eu assumi aquele compromisso. Eu era o responsável por aquilo, mas hoje eu vejo o nível de prosperidade daquele homem. Ele confiou mesmo. O nível de prosperidade que ele tinha, ele não tinha preocupação com o dinheiro, ele tinha alguém que cuidava das coisas para ele. Ele não tinha preocupação, não. Ele só falava, quanto que eu tenho ainda? Eu falei, você tem tanto. Ele falou, então me dá aí tanto. Recebia tudo. Teve uma vez, gente, que a senha dele, que você sabe que benefício, dependendo de um tempo, um período, tem que ir lá e fazer a prova de vida, né? É assim, né, nos bancos. Teve uma vez que eu fui lá e não tinha mais, tinha que fazer a prova de vida. Aí eu fui lá falar com o gerente, ó, pra você ver como é que eu cuidava das coisas dele, né? Eu fui lá falar com o gerente e falei, ó, tem que fazer a prova de vida aí do Fausto e ele não vai vir aqui não. Ele falou assim, não, então você não vai receber, você tem que ser ele. Eu falei, não, pode dar um jeito aí que tem que ser eu. Aí ele falou assim, não, rapaz, você não tá entendendo, tem que ser ele, se não for ele... Aí eu falei assim, eu não saio daqui sem o dinheiro dele. Você sabe quem é o Fausto? Ó, eu. Falei assim, você sabe quem é o Fausto? Falei assim pro gerente. Ele falou assim, não, quem é o Fausto? Eu falei, o Fausto é aquele andarilho da rua ali de baixo, que anda com aqueles cachorros tudo, fazendo bagunça, aquelas coisas. Quer que eu traga ele aqui no banco para fazer isso, a arruaça toda aqui dentro? Se quiser, eu chamo ele, não tem problema nenhum. Ou então você faz a prova de vida aí sem ele mesmo e dá o dinheiro para mim. Ele falou assim, vou dar o dinheiro para você dessa vez, pai, mas tá tudo certo. E aí deixou, liberou, gente, pensa. Olha o nível de prosperidade, de autoridade que ele era. Tá comigo. Veja, abra comigo, Bia, terceira João, que é um capítulo, né? O capítulo único, veja como você quiser, no verso 2. A gente vai ler do 2 ao 4, tá bom? Terceira João, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, de fato, prosperidade, gente, quando Deus quer a prosperidade dos seus filhos, não é só dinheiro, mas é a prosperidade nas 3 esferas da nossa existência. Somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. A ideia é que a gente seja próspero. O espírito a gente já é, porque o espírito está pronto, nasceu de novo, foi recriado, nova criatura, está tudo bem. O espírito está tinindo, zerado. Bora. Agora, a gente precisa que essa prosperidade seja também na alma, e só vai ser pela renovação da mente, Romanos 12:2 diz isso.
Hein? Tá comigo? Lá, Romanos 12:1. Vamos começar do começo então. Romanos 12:1 que diz: Rogo-vos, pois, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então esse é o primeira coisa, apresentar o corpo. A gente já veio para o culto. Numa quinta-feira, que às vezes a gente estava cansado, não estava afim. Talvez era melhor ficar em casa. O corpo estava pedindo para ficar no sofá. Talvez, vamos ser sinceros, vai comer uma pipoca, ver uma Netflix, ou descansar, dormir, né? Mas a gente apresentou o corpo como sacrifício vivo. Pronto, primeiro ponto. Só que não basta vir somente, agora a gente tem que estar presente. E aí o verso 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas renovai-vos. Pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos, perdão. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá comigo? Então a ideia de Deus é que a gente venha prosperar mesmo nas 3 esferas da nossa existência, espírito, alma e corpo. Então percebe que aqui o apóstolo João, quando fala, né, ao amado, ele diz assim: eu estou muito feliz com você. Eu não, veja, olha o que ele diz: eu estou feliz porque eu estou sabendo que os meus filhos andam na verdade. Ele não disse: eu estou feliz porque os meus filhos estão ricos. Então percebe que a prosperidade divina, ela não é só dinheiro. Ele diz: eu estou feliz porque a maior riqueza que vocês podem ter é andar na verdade. E veja, prosperidade não é um destino, mas é uma jornada. Percebe que ele diz: eu estou feliz porque os meus filhos andam na verdade. Não é porque eles chegaram na prosperidade, porque ganharam um montão de dinheiro e agora parou. Não, existe ainda uma construção. Existe ainda etapas a serem concluídas, vencidas e avançadas na vida do cristão. Percebe? Lembra quando a gente falou sobre Jesus ser o caminho? É o caminho. E de fato aqui também encaixa bem com João, no capítulo 14. Eu estou feliz, ele diz, porque os meus filhos andam na verdade. E qual é a verdade? Como a gente viu em Salmos 119 e o verso 160. A somatória de tudo. A gente não está isolando um versículo. É a somatória de todo o conhecimento, de quem já fez o rema dos 2 anos de rema. É a somatória de tudo que você vivenciou na igreja local. É a somatória de várias ministrações que a gente tem ouvido, não só na igreja local, como outras a respeito desse assunto. E também, claro, trazendo um equilíbrio para a palavra, porque somente escutar ministrações a respeito não vale, porque a gente pode escutar que o extremo, alguém dizendo que Deus só é com a pessoa se for muito rico, ou a gente pode escutar coisas que vão dizer que para Deus gostar da gente, a gente tem que ser pobre. Que humildade está ligada à pobreza. Mas agora veja, o que é o correto então? Quem aqui já comeu mandioca? Levanta a mão para me saber. É gostoso ou não? Frita? Que jeito? Caldinho, o que mais? Como é que dá para fazer mandioca aí? Cozido com açúcar? Credo? Isso é minha sogra, tá vendo, gente? Ela quer comer com açúcar, né? Você não. Agora, olha, Jô, como é que chama a mandioca lá na sua terra? Aipim, pronto. Sabia que tem nomes diferentes? Aqui em São Paulo a gente chama a mandioca de mandioca paulista ou mandioca. Em outras regiões é conhecido como aipim, macaxeira. Não é isso? Agora pensa, olha que interessante. Por que tem nomes diferentes? Porque lá no Nordeste, o aipim é a mandioca paulista que a gente come, a mandioca doce. Lá a mandioca é a mandioca brava. O aipim e macaxeira é a mandioca paulista, a doce. Lá a mandioca é mandioca brava. Por que essa diferenciação? Porque a mandioca brava, ela tem um alto teor de um ácido, esqueci o nome agora, nela, que se a gente comer aquilo vira um veneno. E a pessoa morre. E é essa mandioca brava que é usada na maioria do Brasil. A farinha de mandioca, por exemplo, que a gente joga no feijão, é a de mandioca brava. Olha que interessante. Agora pensa comigo, vai, vamos ser sinceros. Mandioca brava, para ela ser consumida e não ser um veneno, ela precisa ser ralada, raspada, ser fervida e é um processo que tem que se fazer. E ela tem veneno nela. Agora, se a mandioca brava tem veneno nela, a mandioca brava é o quê? Ela é alimento ou ela é veneno? Ela é os dois. Só depende de como a gente vai usar.
Então, prosperidade na Bíblia é o quê? É errado? Ela é os dois. Depende de qual versículo a gente vai usar. Lembra? É a somatória das palavras que define a veracidade das coisas. Eu não posso usar somente versículos isolados para dizer que eu só vou ser abençoado quando eu tiver as coisas. Se a gente pegar Salmo 112 e o verso 3, por exemplo, a gente vai ver que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Amém, aleluia, na minha também. Na casa do justo há prosperidade e riqueza. Mas a gente não pode definir então prosperidade somente pela riqueza financeira, pelas coisas. Amém? Tá comigo? Então a gente viu aqui, primeira coisa que a gente precisa entender sobre prosperidade é que é o desejo de Deus que a gente viva bem. É o desejo de Deus que eu venha viver sem escassez, gente. Veja, se não fosse, porque Deus, na pessoa de Jesus, falaria: eu vim para trazer isso, vida abundante, uma vida sem escassez. Abundante significa nada faltando, significa sobra, significa além do necessário. Isso é o significado da palavra abundante. E Jesus disse: eu vim para trazer isso, essa vida, e vida em abundância. Aleluia. Diga assim: minhas contas estão pagas. Aleluia, olha que bênção, aleluia. Agora, independente se elas tiverem ou não, também eu estou feliz. Amém? Eu não vou deixar de dormir essa noite por causa das contas de amanhã. De jeito nenhum. Veja, Josué no capítulo 1 e no verso 8. Josué 1:8, Bia, por favor. Quem está entendendo alguma coisa? Hein? Aleluia. Nossa, é tudo isso de hora, gente. Não tem nenhuma piada. Deu nem tempo. Eu vou contar uma, vai, rapidinho isso aqui. Diz que tinha 3 morcegos conversando e eles... É rapidinho, gente, peraí. Eles definiram quem que ia chupar mais sangue, né? Aí o primeiro, vou contar rápido, o primeiro saiu correndo e voltou com a boca suja de sangue e falou: tá vendo aquela galinha ali? Eu chupei todo o sangue dela. O segundo foi e voltou com a boca e o bracinho tudo cheio de sangue e disse assim: tá vendo aquele porco ali? Eu chupei todo o sangue dela. O terceiro foi e voltou todo ensanguentado, com a boca, com a asa, com a perna, com o corpo todo ensanguentado e disse assim pra vocês: tá vendo aquela vaca ali depois do arame farpado? Eles disseram: tô vendo. Ele disse: então, eu não vi o arame farpado. Aleluia? Então vai. Eita glória, vamos lá. Deus deseja prosperar a gente ou não? Então, se eu não tiver com a conta paga, eu vou rir. Porque é a alegria do Espírito, amém? Aleluia. Eu vou olhar e vou dar risada, eu vou viver feliz, contente, porque Deus é comigo. Ainda que a figueira não floresça, né? Independente disso, vou sempre dar glória a Deus, amém? Aleluia. Pastor, você está devendo? Não, não estou devendo, gente, não é isso. Tem nada de errado, eu só estava dizendo, lembra, faz quase um ano que a gente não fala a respeito dessas coisas na igreja. E essa palavra, antes que a gente fique preocupado com finanças e com coisas que podem chegar, não precisa ser remédio, mas pode ser vacina. Para que a gente já comece a crer, nada vai faltar em nome de Jesus, amém? Você pode repetir comigo, fala assim: na minha vida, nada vai faltar. Aleluia, então pronto. Prosperidade é uma boa jornada, gente. É passar bem, vivendo bem, não somente chegar ao destino, mas curtir a paisagem. Antes de eu vir para cá, para o Verbo, eu tinha mania de vez em quando eu ia, né, em encontro de moto. A Maria não ia não, ela não gostava de andar de moto comigo e assim, era encontro de moto, gente, é um negócio assim. Hoje eu nem tenho mais moto. É assim, é uma desculpa para poder andar de moto. O que é legal é o passeio, a paisagem, porque o destino mesmo é chato. Não tem nada. Mas todo mundo fica inventando, sabe? Não, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar, não sei o quê, porque eles queriam uma desculpa para sair de casa. E é a mesma coisa que cavalgada também, já fiz um monte também, é desculpa. Só para ir a cavalo, pode ter certeza. Então, assim, o céu é maravilhoso, mas a jornada pode ser boa também. A gente não precisa ficar sempre na expectativa da chegada e curtir a brisa no caminho. Amém? Então, Josué 1:8 diz assim, uma instrução, né, que Deus deu para Josué.
não cesse de falar deste livro da lei. Aleluia. Não para de falar desse livro aqui, gente. Aleluia. Não deixa a palavra apartar da sua boca. A nossa língua é como a pena de habilidoso escritor. Então pegue a palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Jeremias 1,12 diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então acorda de manhã e diga Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu tenho minhas necessidades supridas, eu estou satisfeito, eu vivo uma vida plena, eu ando com Deus e por isso eu sou completo, íntegro, não tenho nada faltando em nome de Jesus Cristo. Por isso, essa instrução que Deus deu para Josué, não pare de falar. Ele não fala, para de pensar, não fica só meditando, não fica, meu Deus, ai se Deus me abençoasse. Não, Deus já nos abençoou. Efésios 1,3 diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Toda sorte, todo tipo, todas as cores, de todo jeito, escolhe, vai lá. Tudo que a gente precisa está feito em nome de Jesus. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita. Essa palavra medita, lembra do pastor José Roberto falando, extrair os conselhos da palavra. Meditar, gente, não é a gente ler para um cumprimento de um rito, ou para se sentir satisfeito consigo mesmo, de já li um capítulo hoje, quando a gente vê, a gente até leu mesmo, mas não lembra de uma palavra daquilo que leu. Eu aconselho, ao invés de ler um capítulo seguinte para ter a consciência tranquila de que leu 2 capítulos, volta e lê o primeiro de novo. Para extrair, meditar nos conselhos da palavra. Medita, antes medita nele. Pastor, que hora? Se é hora de dia, de noite, na hora do almoço, que hora que você faz? Aqui o conselho medita nele, dia e noite. Se pode de manhã, tudo bem. Se não deu de manhã, também não se condene, mas faça de noite, mas separe. Busque pelo menos. Seja intencional nisso. Não é? Às vezes a gente fica satisfeito. Não, vamos ser sinceros. Vamos lá. Eu já fiz isso também. Criei metas, de oração. Metas de oração. Pensa, gente. Coloca relógio para despertar. Não estou querendo mistificar um horário específico, mas também quem nunca fez, eu já fiz durante meses. Colocava um horário para despertar, para ter aquele horário específico para orar, um horário específico para meditar, para ler, para fazer as coisas, e trazia um certo grau de satisfação, um certo grau de ufa, sabe assim? Fiz a minha parte. Mas, veja, a gente nessa vida de piedade vai ter agora metas de santidade. Ai, não falei palavrão hoje, olha que pensa. Não, o pecador, ele não faz meta de pecado. Ele não acorda e diz assim, rapaz, hoje eu vou falar 200 palavrão. Ele não faz meta de pecado, ele simplesmente vive. Deveria ser assim a vida cristã, simplesmente viver. Livre desse cumprimento de ritos e metas. Olha Deus, eu mereço ser abençoado, que agora eu orei, eu fiz minha parte hoje. Orar, comunhão com ele, isso é obrigação, gente. Bom, vamos lá. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha, depois de não parar de falar, dessa meditação, dessa comunhão com a palavra, diz, então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Se Deus não quisesse que a gente prosperasse, ele não daria esse caminho, essa receita. Está aqui a receita para prosperar, gente. A gente fica procurando talvez um investimento melhor, um negócio para inventar. Deus vai me inspirar que eu vou ter um negócio, um dia eu vou ter um negócio. Deus vai me inspirar que eu vou ganhar muito dinheiro. Pode acontecer? Pode, está tudo bem. Mas aqui ele já está dizendo que se a gente meditar dia e noite e não cessar de falar, eu vou prosperar. Aleluia. Veja, de novo. Então farás prosperar o teu caminho. Tá aí o caminho de novo. Não é um destino. Mas é todos os dias. Todos os dias. Você não vai prosperar em um dia só como cristão. A gente não está esperando um milagre da mega sena da virada que uma vez vai resolver a vida de todo mundo. Até porque não resolve. Não resolve.
dinheiro não traz toda essa felicidade que a gente pensa, não. Dinheiro pode trazer facilidade, mas não garante a felicidade. Tá certo? Que é isso? Dinheiro pode comprar uma mansão, facilidade, mas não compra um lar, felicidade. Dinheiro compra uma boa cama, facilidade, mas não compra um sono, uma noite bem dormida, felicidade. Dinheiro pode comprar um plano de saúde, facilidade, mas não tira ninguém da UTI quando precisa. Você não pode pagar para sair da UTI. Felicidade. Quem está comigo? Outra. Deuteronômio no capítulo 8. Deuteronômio 8, verso 7, Bia. A gente vai ler do 7 ao 10, tá bom? Aleluia. Se desse tempo, eu contava outra piada. Ai, Jesus, aleluia, ha, ha, ha. Você pode dizer algo comigo? Diga assim, eu também paguei minhas contas, aleluia. Vai que você não falou na primeira, você fala na segunda agora e não ficou sem pagar, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8, no verso 7, diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. É Deus quem faz isso. Olha que interessante. Ele te fez entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Aleluia, veja, se isso aqui não é a prova de que Deus deseja que a gente viva uma vida sem escassez, ele diz, ó, terra em que não haverá escassez. É Deus é quem faz a gente entrar nessa terra. É Deus é quem faz a gente viver essa vida que não vai faltar. E aqui está falando das coisas mesmo, gente. Hein? Tá comigo? Esse é o desejo de Deus. Agora, o que a gente precisa fazer é alinhar a nossa vida com a vontade dele. Porque o verso seguinte diz... Ô Bia, bota o verso 11 também, por favor. Olha que interessante o verso 11, depois de tudo isso. Guarda-te. Se Deus está mandando a gente se guardar de alguma coisa, é porque é possível a gente se perder naquilo. Não é isso? Veja, quantas vezes eu já vi gente aqui nesse lugar, orando, pastor, eu preciso de uma porta de emprego. E eu não falo isso com soberba, mas eu falo isso para a gente crer na mão de Deus, sobre a vida das pessoas, para a gente crer no poder da oração, de que quando dois ou mais concordam a respeito de algo, Deus ouve. Se eu não me engano é 1 João? Não. 1 Pedro 5,14, que diz assim, essa é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve quanto que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Então, se é a prova de que tudo que a gente pede nesse lugar, que a gente ora, que tem as coisas, acontecem. Eu não me lembro de alguém nesse lugar, ao longo dos 7 anos, que a gente orou por emprego e não chegou. Não me lembro. Pode ser que não tenha chego no tempo em que a pessoa queria, mas que chegou, chegou. Tá bom? E aí esse mesmo emprego rouba da pessoa o quê? O Deus que proporcionou ela. Estava vivendo uma escassez e Deus está dizendo, eu não concordo com escassez. Será que Deus quer me abençoar, pastor? Será que, meu Deus, eu não aguento mais viver essa vida crendo para as moedas, fazendo as coisas. Eu preciso de um emprego, eu preciso, sim, Deus, e Deus quer, tanto quer que vai promover. Deus é quem abre as portas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Não é assim? Aleluia, a gente crê em portas abertas, em promoção, em coisas chegando. E vai levar, vai nos conduzir a uma terra que não haverá escassez, mas vamos viver fartos. Ele só pede no verso seguinte, então assim, essa é a vontade dele, que a gente venha viver essa fartura, mas assim, por favor, quando vocês estiverem lá, não esqueça de mim. Verso 11. O 11, Bia, por favor. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus.
Porque é possível a gente viver tanta coisa boa às vezes e depois esquecer de quem nos conduziu até aquele lugar, quem nos levou até lá. Quem está comigo? Mas a gente viver essa vida e sempre nutrir em nosso coração, eu digo, um coração grato. Essa vida de gratidão, sabe? Veja, quando Jesus perguntou para o cego, né? Disse assim, o que você quer? Seria lógico. Quero... Todo cego quer ver, gente. Mas Jesus tinha tanto cuidado do bem-estar daquele homem que deixou ele decidir o que ele queria. Não foi Jesus quem viu uma necessidade e disse assim, eu vou fazer você ver. Não, Jesus viu a necessidade, claro. Tanto viu e ainda perguntou para ele, o que você quer? E o cego disse, eu quero ver. Ele poderia, como eu disse outra vez aqui, ele pedir um lanche. Eu estou com fome, tá tudo bem, cada um escolhe o que quiser. Mas ele quis ver. E aí, beleza, recebeu a visão. Qual é a primeira coisa, talvez, que um cego vai querer fazer depois que recebe a visão? Ver as coisas que ele nunca viu. Viver a vida que ele nunca viveu. Ter experiências que nunca teve. Mas o que o cego queria? Não, eu quero te seguir. Porque enquanto eu te sigo, eu vou ter oportunidade de ver o mar. Enquanto eu te sigo, nesse caminho de prosperidade, eu vou ter oportunidade de ver a chuva, de ver as coisas. Eu não preciso sair correndo da tua presença só porque eu fui abençoado com alguma coisa. Porque se eu andar com o Senhor, eu vou nutrir em meu coração essa cultura de gratidão e ainda vou ver as coisas. Eu não preciso fugir do Senhor para ver as coisas. Porque quando eu fujo, tem prazo de validade. Veja, os 10 leprosos, sobre essa cultura de gratidão. Essa vida de prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Serão 10 leprosos. Vai lá, gente. Vocês vão ser curados. Eu quero vida abundante. Eu desejo que vocês mesmo tenham vida. Todo mundo vai ser curado. Tem para todo mundo. É só chegar. E eu creio, de verdade. Se há quase um ano atrás a gente estava falando a respeito disso, a gente conduziu, Deus foi nos conduzindo a falar outras coisas, e hoje ele está falando isso, é porque ele deseja nos alcançar. A palavra dele não volta vazia. Então veja, todos os leprosos que foram até Jesus foram alcançados. Me lembro quando a gente assistia lá aquele canal que não presta. Ele cantava assim no final do ano. Hoje, novo tempo, novo dia, e começou. Todos os nossos sonhos serão verdades. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, de quem vier. Quem lembra dessa musiquinha que cantava? Aquela emissora, né? Que fazia plim plim, né? Assim, no final do ano. É de quem quiser, é de quem vier. Todo mundo chegou até Jesus e foi curado. Agora só um que voltou. A expectativa de vida naquela época era muito baixa perto do que é hoje. Hoje em dia é fácil a gente ver alguém aí com mais de 80 anos. Naquele tempo, não. Naquele tempo as pessoas morriam muito mais cedo. Então aqueles 9 que não voltaram foram curados e ganharam um certo nível de vida ainda. Porque eles eram leprosos, mas vão viver mais um pouco. Agora, um voltou. E esse um que voltou não somente ganhou alguns anos de vida a mais, mas ele ganhou a salvação. Porque ele voltou, nutriu no coração dele essa cultura de gratidão, que é uma cultura do céu. E decidiu voltar e não decidiu, nossa, fui curado, recebi de Deus o que eu tanto quis e agora eu fujo de Deus. Aquilo que eu recebo de Deus não pode ser um motivo de eu fugir dele. Mas tem que ser um motivo de eu me aproximar dele. Porque ainda ele tem mais. Efésios 3:20 diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem está comigo? Porque se a gente limitar a Deus, só uma coisa que a gente pode receber e já vazar, a gente limitou Deus demais, é muito pouco. De tudo que a gente já recebeu até aqui é muito pouco. Não, para. Eu tenho expectativa demais. Eu ainda quero ver muito mais intervenção divina no curso natural das coisas, na vida das pessoas. Eu me alegro em ver a prosperidade na casa das pessoas. Me alegro de ver. É lógico que a gente poderia citar aqui coisas materiais. Pessoas trocaram de carro,
Outros adquiriram carro, mas vamos lá, vamos nem limitar Deus a carro, para. Tem tanta prosperidade na sua casa quando nada falta. Tem tanta prosperidade na nossa vida quando as coisas chegam. E Deus não é menos Deus porque Ele me supriu para mim pagar uma conta hoje. Que chegou o dinheiro contado, mas foi milagre do mesmo jeito. Porque o milagre do maná do deserto, que era diário, não era menos importante do que todo aquele ouro e a prata que saiu do Egito. Até porque Deus deu aquele ouro e aquela prata por um propósito. Eu não tenho tempo de mostrar tudo. Mas se o propósito é mudado e o propósito era adoração, lembra? Tudo que Deus tem para nos entregar vai ser sempre em propósito de adorá-lo. Então, mais do que ser rico no sentido coisas, é ser rico no se tornar mais parecido com Ele. Porque Deus estava dizendo, rapaz, olha, eu posso. Eu não tenho tempo para mostrar não, mas se a gente for ver o que ele fez lá, transformou água em vinho, ele mudou as moléculas da estrutura da água para tornar vinho. Aleluia. Oxi, desligou aí sem querer, não foi eu não, gente. Mas quem está comigo? Aleluia. Veja. Deixa eu tava. Ah, é. É. Transformar água em vinho, é isso aí. Aleluia. Então o maná do deserto não era menos milagre do que o ouro e a prata que saiu em abastança. Porque quando Deus nos entrega é para adoração. E eles levaram em grande quantidade. Tem um salmo que diz, a gente falou isso terça-feira na oração aqui, de que toda aquela multidão que saiu do deserto, gente, não tinha ninguém doente e ninguém inválido. E todos saíram abastecidos de ouro e prata. Sabe quantas pessoas eram? Cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. É gente. Sabe quantas pessoas são? Para a gente ter uma ideia do tamanho da igreja de Moisés que saiu do Egito. E todo mundo, tá bom? A Bíblia diz. Todos eles saíram com ouro, com prata, com as roupas dos egípcios. E não tinha ninguém doente e ninguém inválido. Isso é prosperidade. Pindamonhangaba tem 180 mil habitantes. São José dos Campos tem 750 mil habitantes. Guaratinguetá tem 125 mil habitantes. Caçapava 330 mil habitantes. Esqueci os outros. Enfim, para a gente somar aí 3 milhões de pessoas, a gente vai precisar do Vale do Paraíba inteiro. E foi o Vale do Paraíba inteiro nisso que saiu. Ouro com prata e ninguém doente. Isso é prosperidade. Pensa, gente. Então percebe que Deus não tem problema de entregar. Ele tem problema é que aquilo que deveria adorá-lo se torna o motivo da adoração. Então esse ouro e essa prata, por causa de um tempo em que as pessoas definem na cabeça delas. Porque Moisés estava 40 dias com Deus no monte. Deixa Moisés lá. Ele está numa conferência com Deus. Quando ele descer, vai ser bênção de Deus para nós. Não incomoda ele não. E tanto seria que ele desceu com as tábuas da lei. Seria um guia para determinar algumas coisas para o povo. Mas porque o povo determinou na cabeça deles que 40 dias é muito tempo e eu já queria ele aqui logo, eles decidiram, vamos fazer um Deus. E então pegaram aquele ouro que Deus deu para eles, que seria para adorá-lo, para a construção de um templo, fizeram um bezerro de ouro. Mas tudo aquilo que a gente tira da adoração a Deus não fica para a gente, Selma, se perde, porque aquele bezerro depois foi derretido e jogado no rio, se perdeu. Então não pensa que Deus, ele pode dar, mas aquilo que ele entrega e a gente transfere a adoração e muda o destino, não fica com a gente também não, a gente perde. Está comigo? Então veja, prosperidade bíblica, Deus não tem problema de entregar. Mas a gente precisa ter o cuidado de como a gente vai conduzir. A gente precisa ter o cuidado de como a gente vai administrar aquilo que chega em nossas mãos. Eu não tenho dúvidas que Deus
deseja, a gente já recebeu palavras, promessas de coisas a respeito dessa igreja. Eu não tenho dúvidas que se não chegou ainda, é porque a nossa estrutura física, mental, está sendo transformada, mudada para receber e administrar a abundância que Deus tem. Bia, o grupo de louvor pode subir para cá, por favor. Eu acho que eu falei demais para o meu tamanho. Tá? Às vezes, eu vou ler um texto aqui, Bia. Olha lá. Lucas, no capítulo 1, e o verso 28 e 29. Eita glória. Lucas 1, 28 e 29. Diz assim: e entrando o anjo, aonde ela estava, quando o anjo foi falar com a Maria, né? Disse, olha o que o anjo disse para a moça. Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O anjo de Deus já tinha planos para a vida daquela mulher. Glória a Deus pela vida dela. E quando ele entra, ele diz assim, como é que ele disse para ela? Ele disse assim, alegra-te. Já começa aí. Se o anjo disse para ela ficar alegre, é porque talvez ela estava meio entristecida. Não é isso? Porque Deus vem mesmo para mudar a condição. Lembra, o evangelho é boas notícias. Se essa palavra está chegando hoje para nós, é porque a gente vai prosperar em muito, gente. A gente não vai ficar na condição que está, não. Aleluia. Pouco amém, pouco amém. 3 balançadas de cabeça, uma mãozinha levantada. Gente, eu estou dizendo. Sabe por que ela ficou perturbada com essa saudação? Porque é o seguinte, o anjo entrou e já falou tudo para ela que não cabia na mentalidade atual dela. Ele disse assim, alegra-te. Primeiro, alegrar? Como assim me alegrar? Olha a minha situação, cara. E aí ele diz assim, muito favorecida. Favorecida? O senhor sabe o que está acontecendo? E aí ela, veja, quando a nossa mentalidade é pequena demais para a grandeza do que Deus tem para fazer, a gente já fica perturbado com a saudação. Aleluia. O plano divino era tão grande, tão grandioso, ele diz, alegra-te, muito favorecida. Muito favorecida, meu Deus, o que significa isso? A gente vai prosperar, a gente vai aumentar, vai chegar na nossa mão, o que significa isso? Como que vai ser isso, pastor? Se na minha condição atual, eu não consigo, às vezes, pagar em dia a conta de água e a de luz, às vezes eu estou crendo para comprar mistura, como assim a gente vai prosperar? Como assim? E então, a grandiosidade do plano se torna perturbação por causa da saudação. Ei, a gente só está na saudação ainda. 7 anos é muito pouco. E eu estou dizendo 7 anos da existência da Igreja Verbo da Vida Moreira César. Porque se a gente for colocar quanto tempo cada um está aqui dentro, é outro tempo. Então talvez para alguns ainda seja somente mesmo, Bel, a saudação ainda. Então para de se perturbar com a saudação e começa a crer que Deus está enviando a sua palavra. Alegra-te, Moreira César. Alegra-te, Moreira César. A gente só pede uma coisa, não cesse de falar desse livro da lei. Não cesse de falar desse livro da lei. Veja, aleluia. 2 Coríntios 8, 9, diz assim. 2 Coríntios 8, 9, Bia, por favor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Aleluia. O contexto aqui do capítulo 8, sim, dízimos, ofertas, dinheiro, mas de fato esse texto não fala somente dessas coisas. De fato está falando mesmo que Deus se fez homem, ele estava lá. A Bíblia diz que ele era rico. Rico. Você concorda comigo que Deus, na pessoa de Jesus, diz que ele era rico? Então tinha o banco celestial, estava
estava cheio, não tinha falta naquele lugar. Agora, se diz que ele era rico e lá no céu não tem banco, é porque riqueza, quando Deus fala de riqueza, ele não está falando só de dinheiro. Não é só dinheiro. Tem mais coisas na equação aí de Deus que entra para ele definir uma pessoa rica. Porque pode ser que alguém tenha muito dinheiro, mas seja pobre de espírito. De fato, quando a Bíblia diz que ele se fez pobre, dá mesmo essa ideia, Felipe, de que ele morreu espiritualmente para que a gente vivesse espiritualmente. Era pobre, nós éramos pobres porque a gente estava morto espiritualmente. Mas agora a gente está vivo espiritualmente. Quer maior riqueza do que essa? De novo a gente pode agora voltar para o texto que a gente leu. Amado, acima de tudo eu faço votos. Essa palavra voto significa eu desejo. A gente tem essa tradução aqui que diz eu faço votos, mas essa palavra também poderia dar a ideia de que eu desejo, eu oro. Faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, a sua maneira de pensar, como você se vê. E o texto continua dizendo, eu não tenho maior alegria do que essa, em saber que os meus filhos estão andando na verdade. Que verdade? Essa verdade. Essa verdade que a gente não está preso ao dinheiro, de que o dinheiro vai vir, sim, não vai faltar. Mas não é esse o motivo da nossa adoração, não é esse o nosso alvo. A Bíblia diz que muitos... Isso é Novo Testamento. Paulo disse isso para Timóteo. Alguns, gente, querendo ficar rico, se perderam. A gente não está querendo ficar rico, é porque a gente já é. Porque esse texto de 2 Coríntios 8, 9 diz que, eu vou ler de novo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia. Rico do quê, pastor? Se a gente for olhar só para dinheiro, talvez a gente encontre dificuldade mesmo de definir riqueza na nossa vida. Mas, 1 Timóteo, não precisa abrir não, só para a gente ter uma ideia, tá bom? Vou só citar para você. 1 Timóteo 6,18 diz que somos ricos em boas obras. Tiago 2,5 diz que somos ricos em fé. Fala rico mesmo essa palavra. 1 Coríntios 1,5 diz que enriquecidos em toda palavra e conhecimento. Efésios 1,18 diz, a riqueza da glória da sua herança. A herança que a gente tem para receber em Cristo é uma grande riqueza. Para de ficar pensando, então, ai meu Deus, se eu tivesse uma riqueza, se eu tivesse uma herança. Não, a gente já tem. Jesus não morreu apenas para aumentar o que possuímos, mas para transformar quem somos. A prosperidade do reino não é medida apenas pelo que entra em nossa casa, mas pelo que Cristo produziu em nosso coração. Eu vou ler mais 2 versículos e a gente vai encerrar. Salmo 112, Bia, do verso 1 ao 3. Aleluia! Olha como é que começa. Você pode ficar de pé, por favor? Logo em seguida a gente vai dar uma canção, você pode dizimar e ofertar. A gente sabe que a gente tem que fazer isso aqui mesmo. Não tem outro jeito não, gente. Faz parte da adoração. Salmo 112, verso 1 ao 3 diz, aleluia! Bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz ou se alegra nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Na sua casa não vai faltar em nome de Jesus Cristo. Na sua casa sempre vai ter abundância. Vai sobrar em nome de Jesus. Salmo 35, 27 também diz assim, cantem de júbilo e se alegrem. Por isso que a gente vai cantar uma canção agora, Bel, entendeu? Aleluia. Olha que benção. Por isso que a gente canta. Quem canta, seus males espanta, já diz, né? Quem diz, isso não é versículo não, mas é um ditado que diz, né? Ah, pastor, está citando um versículo que não tem. Não, isso não é versículo, isso é um ditado. Mas de fato mesmo, quem está feliz por dentro vai expressar para o lado de fora.
A riqueza começa por dentro. Lembra? 3 João, eu faço votos para que você seja rico por lá de fora, como você é rico por lá de dentro. Então, tanto faz se eu estiver no avesso ou certo, eu sou rico do mesmo jeito. Eu sou rico assim, eu sou rico no avesso. Sou rico por dentro e por fora. E aí diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, isso não pode sair da nossa boca, todos os dias a gente tem que dizer, digam sempre, glorificado seja o Senhor. Vamos repetir esse texto? Vamos falar junto isso? Diga assim, glorificado seja o Senhor, que se alegra na minha prosperidade. Por que eu posso dizer que se alegra na minha prosperidade? Gente, esse aqui é um texto da velha aliança. A Bíblia diz que Deus se alegra aqui na prosperidade do servo. E a gente nem servo é mais, a gente é filho. Vamos ser sinceros? Se Deus se alegra na prosperidade do servo, imagine o filho. O filho pródigo disse, na casa do meu pai, os servos têm o que comer. Quando ele chegou lá, na expectativa de que, como filho, ele teria algo de servo, ele teve mais do que os servos. A expectativa do filho perdido era ter somente ou pelo menos o que o servo tem. Mas quando ele chega, o pai, por ser filho, dá para ele muito mais do que a expectativa dele tinha. Porque ele era um filho perdido, mas ele tinha uma expectativa de receber comida. Porque ele estava comendo lavagem, mas ele recebe roupa nova, ele recebe anel, que é autoridade, ele recebe sandália. Gente, o fato de a gente estar desfrutando agora de uma aliança superior com superiores promessas, vai chegar mais, vai acontecer mais. Estamos vivendo um tempo de favor. Então, independente se eu tenho o emprego dos sonhos ou não, independente se eu estou trabalhando naquele lugar ou não, não vai faltar, porque Deus pode. Mulherada, Deus pode fazer o seu marido ganhar o dobro ou o triplo do que ele ganha, para que você viva bem em casa. Oh, aleluia! Então, independente se você trabalhava e não trabalha mais, então, mulherada aí, recebe isso em nome de Jesus. E os homens, pai, bate no peito, domina a bola e faz o gol, porque essa é a vida do homem, é essa mesmo. Não tem outro jeito não, Felipe. Aleluia. Homem só presta quando está produzindo, gente. Vamos ser sinceros? Aleluia. E já que tem que ser assim, então vai ser com gosto, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que a gente faz vai ser potencializado e nada vai faltar e tudo vai chegar em nome de Jesus, amém? Então, se você precisa de um envelope, levante sua mão, você pode fazer isso ali no fundo. A gente vai fazer isso não porque a gente está pedindo ou porque a igreja está passando necessidade. Não, a igreja não está passando necessidade. A gente tem sim contas, compromissos. Vamos agora, gente, ingressar em uma nova reforma. Quantos creem nesse telhado chegando logo, em nome de Jesus? Então, se a gente vai precisar gastar mais, significa que a gente vai ganhar mais, em nome de Jesus. Vai chegar em nome de Jesus, eu creio. Deus não iria mesmo apresentar uma demanda sem suprir a necessidade. Filipenses 4,19 dizia, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma. Essa palavra cada uma significa todas elas. Todas as nossas necessidades supridas. Tanto da nossa vida pessoal, como no coletivo, como na igreja. Oh, aleluia! Eu digo sempre, glorificado seja o Senhor, que ama, que alegra na prosperidade dos seus servos, na prosperidade dos filhos. Aleluia, eu tenho expectativa do que vai acontecer nos próximos dias. Aleluia. Em nome de Jesus, tua palavra não volta vazia, Pai. E nós cremos, Pai, que ela vai prosperar, que haverá bons desígnios. Haverá, Pai, em nome de Jesus, o cumprimento de projetos, de propósitos. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o nosso rosto mesmo está sendo mostrado, o nosso nome está sendo lembrado, citado mesmo por pessoas. Eu declaro que no nosso meio não haverá inválido, não haverá doente, mas haverá suprimento abundante, haverá colheitas grandiosas e contínuas sobre os teus filhos. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra é verdade e que a tua bondade vai nos surpreender nesses dias, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, pela tua palavra que foi enviada, que caiu em um bom solo e haverá, Pai, colheitas, haverá frutificação. Ela foi mesmo fecundada no nosso coração e agora nós vamos ver a materialização da sua bondade, a manifestação da sua bondade e da sua vontade sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém
E graças a Deus. Aleluia. Deus é bom, gente. Amém? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai para casa. Amém? Aleluia. Aqui. Ninguém vai dormir aqui não. Aí a gente vai para casa, mas a gente vai embora para casa pensando nisso. Guarde essa palavra. Não deixe o diabo roubar essa palavra na porta. Já por causa de alguma circunstância ou alguma coisa. Nós vamos viver dias de céu na terra. Abundantes colheitas em nome de Jesus Cristo. E isso atinge toda a nossa casa, Tainá. Toda a nossa casa. Nossos animais são abençoados por conta da nossa vida, do que a gente carrega. A bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto. Essa palavra desgosto é trabalho forçado. Não haverá trabalho forçado. Mas vai ser fácil, vai ser leve e vai ser divertido em nome de Jesus Cristo. No domingo pela manhã a gente tem culto lá em Guará, fortalecendo a visão às 9 da manhã. Todo mundo sempre está super convidado. Depois a gente está de volta no nosso culto da família às 18 horas. Culto especial, né, que é o culto de ceia. E o nosso café da comunhão. Quem vai estar ministrando aqui no domingo, gente, vai ser o pastor Rick. E agora a gente já pode falar, o pastor lá dos States, viu? Importado. E é importado original esse daí, viu? Não é falsificado, não. Tem mesmo carimbo, etiqueta dos Estados Unidos mesmo. Você pode olhar depois lá. E eu creio que a gente não deveria perder essa oportunidade. Porque como ele está indo embora para os Estados Unidos, para pastorear uma igreja em Orlando, a gente nem sabe quantas vezes mais a gente vai poder desfrutar dessa unção aqui. Então eu encorajo você a convidar pessoas, a estar presente. E se ele pregar em inglês, pode ficar tranquilo que eu vou traduzir. Eu já estou treinando. Amém? The books on the table. What's your favorite color? Nice to meet you. Aleluia. Sei tudo já, pode ficar tranquilo. Vai ser uma benção. Em nome de Jesus, amém? E see you tomorrow, gente. Vai na benção.